Bom, gente, ó, preparei um negócio para mostrar para vocês, mas preciso me desculpar pelo meu desaparecimento, que eu falei que todo dia eu ia vir aqui nesse horário e falar do meu trabalho. Vou fazer isso hoje, mas eu fiquei desaparecido uns dias aí porque eu tive uma lesão no pescoço. Quem assiste meus vídeos de treino e entende disso, fala para mim o que eu fiz de errado, porque eu fiquei travado durante 4 dias, 4 dias travado. Mas agora eu tô de volta. E tenho que cumprir minha promessa para vocês, tenho que mostrar coisas do meu trabalho na Mountain Motors, né? Que eu compro e vendo carro, né? De uma maneira um pouco mais complexa, mas já expliquei 1 milhão de vezes depois, a gente conversa mais. Uma das maneiras é essa que eu vou mostrar hoje. Então, chega aí para mostrar para vocês o que eu separei aqui, ó. Vamos lá. Hoje eu tive uma consulta de um cliente que falou para mim o seguinte: eu quero comprar um carro blindado barato, certo? Carro blindado barato. Aí eu falei, tá, beleza, isso aí, né, é muito relativo. O que é carro barato pra você? Quanto que você tem pra gastar? Aí beleza, aí a pessoa me falou, eu tenho 100 mil pra gastar. Aí a pessoa já me mostrou, falou, olha o que eu vi aqui. Começou a me mostrar Jetta, começou a me mostrar BMW 320 e tudo na casa dos 95, 100, 105 mil. Eu falei assim, ó, seguinte, carro antigo já, né, carro usado, né, não é nem seminovo, carro usado, blindado, tem alguns riscos, né? Tem alguns riscos que qualquer carro normal tem e tem os riscos específicos de carro blindado, cara, entendeu? Tipo, cada vidro tem um custo e tem uma manutenção que tem que ser feita. Então, assim, vamos abaixar um pouquinho essa régua e deixar um valorzinho caso precise fazer alguma coisa, porque, ó, vou explicar isso ao longo desse vídeo, mas assim, é, todo vidro de carro blindado delamina. O que é vidro delaminado? Ó, deixa eu jogar uma foto aqui pra vocês, ó. Vou jogar aqui no vidro blindado delaminado. Vamos ver o que aparece aqui, ó. Ó, olha ali na tela. Delaminação é isso aqui, ó. É esse negócio aqui, ó, tá vendo? É quando forma essa bolha no vidro, entendeu? É como se entrasse ar aqui dentro, tá? Isso significa o quê? Pera aí, deixa eu voltar para onde eu tava. O que significa isso? Isso significa que descolou as camadas, que o vidro ele é feito de várias camadas de vidro, né, para ficar um vidro grossão, mais camada de cola e policarbonato, e esse policarbonato ele começa a se descolar, se ele toma muito sol, ou tempo mesmo, o uso, o carro passa muito em buraco, ele vai se descolando ao longo da vida, né, não tem jeito. Todo vidro delamina, todo vidro blindado delamina, não tem jeito, alguns duram mais, outros duram menos, mas aqui a gente está falando de carros de 10, 15 anos, é bem provável que já tenha acontecido e tenha sido consertado ou vai acontecer. Então, assim, dependendo do caso, tem muita empresa que conserta, né? Isso não pode nem fazer, se for parar para pensar, não é nem permitido consertar vidro blindado. Só que as pessoas fazem, entendeu? Não tem problema. Tem muitas que dão certo. Só que em alguns casos você precisa trocar o vidro. E vidro varia muito de preço, né? Os pequenos custam ali em média de 5 a 6 mil reais. E vidro grande, como para-brisa, vidro traseiro, pode custar mais de 10 mil. Entendeu? Então o que eu falei? Falei assim, ó, você não vai comprar um carro que tá anunciado, que custa, que vale 100 mil reais. Você vai comprar um carro mais barato e deixar uma graninha extra sobrando para caso dê algum problema. E assim, não é só o vidro. O carro blindado ele gasta muito mais outras coisas, seja suspensão, seja câmbio. Às vezes o câmbio do carro também precisa estar o tempo todo lá suportando, arrastando mais peso. O câmbio pode se desgastar mais rápido, você precisa fazer uma manutenção de câmbio. Quanto que custa a manutenção de câmbio? Pelo menos 10 pau, entendeu? 10 mil reais é um valor comum de manutenção de câmbio. Então, beleza. Mostrei para vocês o que tinha na tela ali no começo do vídeo. Era um Corolla, não era? Então, beleza. Então, o que eu falei para essa pessoa, né? Falei, ó, tem algumas opções de carros mais baratos. Eu dei algumas opções, né? Expliquei para ela, ela aceitou o meu conselho. Porque assim, esse é um carro que a pessoa vai usar todo dia, que passa em lugar perigoso, que é um carro blindado. Não é um carro, não é um brinquedo, um xodó. Então eu falei, tem várias opções, a gente acabou chegando no Corolla, né? Eu fui plantando semente na cabeça das pessoas também, né? Porque assim, eu já postei vídeo falando desses Corollinha blindado dessa geração. O cara ficou com vontade e gostou da ideia, certo? Aí, qual que é a primeira coisa que eu faço? Vamos dar uma olhada no que tem no mercado. Porque, claro, que a gente trabalha com isso, a gente sabe de carros que nem tá no mercado. Então eu fui ali, mas a primeira coisa que você faz para ver faixa de preço, porque isso muda muito, né? Tipo, passa mês, passa ano, os preços mudam, o que o mercado está consumindo muda. Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa de mercado. Então,
Coisa legal que quem gosta de carro faz. Entrar na Web Motors e ver o que tem disponível. Então eu fiz assim, ó. Eu entrei na Web Motors, filtrei lá Corolla dessa geração que eu mostrei para vocês entre 2009 e 2013, certo? Aí o que apareceu? Ó, vários carros. Eu já selecionei meus preferidos. Tá aqui, ó, todo esse monte de link aqui em cima é os que eu mais gostei, tá? Então tem vários aqui, eu vou mostrar para vocês. E eu vou dar uma dica para vocês de como que olha carro na Web Motors. Como que olha anúncio de carro e como que você consegue ter um olho clínico só pelo anúncio. Claro, isso não vai determinar a compra. Pelo amor de Deus, para de ficar comprando carro sem ver, sem andar no carro. Tudo isso conta, tá? E tudo isso a gente faz para você lá na Mountain Motors, caso você queira comprar um carro e a gente não tenha disponível. A gente conhece muitas lojas e a gente sabe de muito carro que nem está no mercado. Então você chama a gente que a gente vai olhar o carro para você, vai andar no carro para você, vai levar um especialista para fazer uma inspeção mecânica. Nesse caso, numa oficina especializada em blindagem, para ver a blindagem, tudo certinho para você. Mas vamos lá. Batendo o olho aqui. Tá? Isso aqui é um cenário em que você nem me contrata. Eu estou dando isso aqui de presente para você. Vamos lá. Vamos ver esse primeiro Corolla aqui. Ó. Esse aqui ó, é um Toyota Corolla. A versão Altis, né, que é a mais completinha. Nesse anúncio está pedindo 52.900. Eu bati o olho nesse carro e gostei. Ó, mas antes da gente abrir as fotos, que nas fotos que eu vou que o negócio vai ficar diferente. Aqui, ó, 150 mil quilômetros rodados. Ele é um 2010, 2011, então é pré-facelift ainda, né? Câmbio automático. Aí, sempre ali a descrição. Tá aqui onde o cara, né, tá disponível o carro, ele é particular. Blindagem, tem a marca da blindagem. Colocou laudo aprovado, tem manual chave reserva. Ó, aí ele colocou uma informação importante aqui pra gente. Delaminações feitas em maio de 2025. Em todos os 6 vidros. Então, assim, ó. Qual que é a informação que eu tiro a partir daí? Quando ele fala delaminação feita, é o que eu falei. Né? Você faz reparo em delaminação de vidro. Isso dá pra fazer. Eu não julgo. Não descarto a compra de um carro que teve delaminações feitas. É um carro de 15 anos, entendeu? É óbvio. É muito provável que já delaminou os vidros. Ou trocou, ou fez o processo de reparo desses vidros. Então, eu tomaria um pouco de cuidado, mas eu não descarto, entendeu? Esse é um carro que, inclusive, provavelmente eu vou ligar pro cara para eu ir ver para esse meu cliente, porque ele parece estar muito bonito. Mas assim, normalmente, dá certo, tá? Na maioria dos casos dá certo. Só que tem casos que não dá certo fazer reparo. Principalmente em vidro grande, né? Que é o para-brisa e o vidro traseiro. Então eu olharia, eu queria ver a nota fiscal da empresa que fez isso, porque eu conheço quase todas as empresas, as blindadoras no Brasil que fazem reparo. Quero saber se foi uma empresa de renome, uma empresa que tem um histórico de fazer um bom serviço. Quero ver como ficou, certo? Mas beleza, o que mais que tem aqui de informação boa? Ó, ele colocou aqui, ó, 4 pneus em ótimo estado. Aí, ó, IPVA, licenciamento quitado, beleza. Vamos ver outro carro agora. Ó, outro anúncio. Mesma coisa, 2.0 Altis, mesmo ano, esse aqui tá com a KM mais baixa. O que mais que ele colocou de informação aqui? Ó, blindagem Sentigon, mesma marca do outro. Laudo aprovado, só colocou isso de informação, certo? 51.900, vamos ver as fotinhas dele. Vamos lá. Eu esqueci de olhar a foto do outro carro, depois eu volto. Ó, olhando assim, parece que ele tá com pneus novos, né? Não vejo nenhum detalhe, não vejo nenhum desalinhamento. Claro, ó, olhando por foto, né? Parece que eu vejo um detalhezinho aqui no para-choque traseiro, né? Novamente, não descarto o carro por causa disso. É só para você aprender a ter um olho clínico para essas coisas. Ó, tem uma aqui, parece que tem uma aqui também. Normal, é um carro de 15 anos, gente. Eu não tô falando mal do carro do cara, pelo amor de Deus. Inclusive, provavelmente eu vou ver esse carro para comprar. Que mais? Ó, tô vendo que ele tem sensor de ré. O que mais? Ó, o interior tá 100% original. Não, tá com uma multimídia. O volante tem desgasto, mas, né? Faz parte. O carro foi usado. Parece que o banco tá precisando também de uma higienização, mas isso não é problema, né? Ó, o painelzinho dele, parece que tá tudo funcionando. Então, beleza. Então, o carro parece que tá tudo em ordem, tem alguns detalhes, mas é um carro de 15 anos. Então, assim, tem. Quando eu for ver esse carro, o que eu vou olhar mais? Vou olhar
a blindagem, vou olhar os pneus, vou fazer um test drive para saber como que tá a questão de suspensão. Vou fazer um test drive também para ver como que tá o câmbio, para ver se ele tá trocando de marcha certinho, se não tá patinando. Então tem que ver tudo isso com muito detalhe. Vou fazer uma avaliação completa para entregar para o meu cliente, porque ele me contrata para fazer isso, certo? Então eu vou ter uma avaliação completa, vai ter lá tudo catalogadinho, certinho. Cada micro detalhe do carro vai ter para mostrar depois vários carros para o meu cliente e falar assim, ó, desses aqui, qual eu gostei mais desse, e você, né? Tipo assim, basicamente isso. Aí a gente vai eleger um carro vencedor e aí a gente vai levar para fazer uma pré-compra numa oficina especializada no carro que ele estiver olhando. Se for blindado, também vai fazer uma inspeção de blindagem em uma oficina, uma blindadora de minha confiança, certo? Vamos ver mais carros aqui. O que mais que tem de bom? Ó, vamos ver esse outro aqui. Ó. Outro Corolla. Novidade. Ah, esse daqui também. Vamos ler o anúncio. Ó, blindado nível 3A. Ah, isso aqui é um outro motivo pelo qual é bom ir ver o carro pessoalmente. Porque, assim, às vezes o cara não coloca no anúncio. Chega lá, não é blindagem 3A. O meu cliente quer blindagem 3A, que é a mais comum zona de todas, que é padrão, né? Mas tem blindagens de menor eficácia, tem a blindagem 1, tem a blindagem 2. Mas a maioria é 3A e é a que eu recomendo que você compre, né? Mas vamos lá, beleza. O que mais que ele colocou aqui? A marca da blindagem, a marca do vidro, tá escrito sem nenhuma delaminação, tá? Beleza, tudo bem, não tem delaminação, mas por que não? Foi feito, precisa olhar, né? Se ela foi feita, se ela ou se ela é um carro muito bem cuidado. Ó, 4 pneus, da marca do pneu, Dunlop, manual chave zero, documentação de blindagem. Beleza, todas as revisões concessionárias. Show. Vamos, 59.900, vamos ver as fotos dele. Vamos ver as fotinhas desse Corolão aqui. Tá com isso filme, então eu não consigo localizar por foto se tem denominação mesmo, mas o cara diz no anúncio que não, né? Vamos lá. Interior do carro, dá pra ver que esse volante já foi refeito, tudo bem, não tem problema, né? Então o volante foi refeito, né? Então tá com cara de novo. O banco não, o banco parece ser 100% original. Tá tudo original aqui no painel também, esse não tem multimídia, né? Beleza, né? Olhando assim, batendo o olho, não vejo detalhes. Claro, né? Em foto é uma coisa, pessoalmente é outra. Beleza, vamos ver outro carro agora. Vamos lá. O que a gente tem aqui agora? Esse é um 2012, então esse aqui já é o facelift. 95 mil quilômetros, esse tá mais caro, 70 mil, mas ele já é o facelift. Ele muda um pouquinho a frente, né? Carro muito bem conservado, blindado 3A, aí ó, também. Marca da blindagem, tipo do vidro, né? Ele fala que esses vidros em gel não delaminam, né? Tem que olhar, né? Catenário aprovado, pouco rodado, verdade, né? Quilometragem tá baixa. Vamos ver as fotinhas dele, vamos ver se tem foto boa. Tá aí, ó. Esse não tem isso filme, eu realmente não vejo denominação. Esse vidro em gel aqui tem um aspecto um pouco diferente, né? Esse aqui tá tudo original. Volante original, tem um pouquinho de marcas da idade, não é problema. O banco, eu já não consigo por foto ter certeza se ele já foi feito. Se ele não foi feito, ele está em ótimo estado. Beleza, eu vejo para-choque, tá tudo alinhadinho. Tampa do porta-malas também tá tudo alinhadinha. Tá aqui a marca do vidro, né? Motor. Parece que o tanque aqui do líquido de arrefecimento está na cor correta, não tá marrom, mas né, precisa olhar pessoalmente. Eu não sei o que era para ser isso, foto do manual, talvez. Bom, não tem muita foto da interna. Eu gosto de ver foto das colunas para ver se o carro foi montado na blindagem. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver o outro aqui que eu gostei. Ah, esse aqui, ó, tá vendo a diferença? Esse é um pré-facelift. A frente é um pouco diferente, um pouco mais arredondado. Depois ele ficou um pouco mais em linhas mais retas. Bom, muito pouca diferença. Enfim, vamos dar uma olhada nas fotos. Não, primeiro vamos ler o anúncio, vai. Ele é 2010, 2011, está com 180 mil quilômetros. Tem nada escrito. Vamos ver umas fotinhas aqui. Bom, aqui parece que está tudo em ordem. Vamos ver.
Aqui eu não sei se a tampa do porta-malas está aberta ou se ela está um pouco desalinhada. Talvez ela esteja um pouco aberta, não fechou, né? Até o fim. Esse carro já tem uma multimídia, né? A pessoa colocou. Não, peraí, deixa eu ver essa foto. Parece que o banco é original. Bom, com pouca foto também, né? Então, assim, ó, você vê, pouca foto não significa muita coisa, né? Significa que você tem que ir lá ver o carro, assim como num anúncio que tem muita foto. A diferença é que, assim, às vezes é mais fácil para uma pessoa que não tem o olho treinado conseguir filtrar melhor os carros que estão anunciados, né? Porque, assim, se você não contrata alguém para fazer isso, você vai pessoalmente ver, é desgastante. Você tem que ficar indo até o lugar, tem que ficar marcando com a pessoa, né? E, assim, mesmo se você não contratar alguém, eu sugiro que você veja vários carros, entendeu? Porque às vezes você se encanta. Esse é um outro benefício de você me contratar. Vou parar de ficar fazendo propaganda aqui do meu serviço, né? Mas quando eu vou ver um carro para você, eu não vou me apaixonar pelo carro, entendeu? Eu vou ter um olho mais clínico, né? Porque não é para mim, não vai ficar comigo esse carro. Então não tem motivo para me apaixonar pelo carro e comprar um negócio meio que só pelo coração, né? Vou pelo cérebro também. Vamos ver um outro carro aqui. Tem mais carro. Ó, esse aqui, ó, vamos ver. Esse aqui é um facelift também? Parece. Aquele é 1011, né? Acho que é 2011 o facelift. Tá, 138 mil quilômetros, 2010, 2011, 59.800. O cara tá pedindo. Vamos ver. Blindado, marca do blindado aqui, ó. Marca da blindagem, marca dos vidros, tá? Pra quem não entende quando fala assim, ó. Blindado Concept com vidros Fanavid. Concept é a marca, é a empresa, é a blindadora. E Fanavid é a marca do vidro que a blindadora usou para blindar. Porque normalmente a blindadora ela não fabrica vidros, uma ou outra fabrica. Mas normalmente ela faz o serviço de blindagem, mas ela compra vidro de uma outra empresa, certo? Sem nenhuma denominação, segundo dono, para pessoas exigentes. Banco de couro, tal. Beleza, só os opcionais que o carro tem aqui, né? Sensor de estacionamento. Vamos ver fotos, vamos ver as fotos. Olhando assim, não vejo detalhes. Parece que o carro tá bonito. Aí, ó, parece que tá bonitão. Corolão preto. Olha ele de longe, é a presença, né? Chegar num Corolão preto desse assim, ó, bonitão, não é? Ó, você tá vendo? O Altis, ele tem esses acabamentos aqui em madeira, entre aspas, tá? Não é madeira de verdade. É um plástico que imita madeira. Ó, aqui eu falei, o acabamento de madeira é isso aqui, ó. É um acabamento, é um negócio que imita madeira, é um plástico que imita madeira, é só um adesivo que ele coloca por cima do plástico. Ó, até na porta de trás tem. Eu não sei se tem mesmo na porta de trás, tem gente que compra no Mercado Livre isso daí e coloca. Às vezes não é exatamente assim. Às vezes na porta de trás não tem, eu não lembro ao certo. Mas vamos ver outro carro aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui o cara já investe mais nas fotos, né? Então, o legal do cara investir mais nas fotos é que, assim, dá pra ver se o carro tem detalhes com mais facilidade, né? Aliás, tem todos os tipos, né? Tem o tipo do cara que investe mais na foto e consegue editar, consegue melhorar algum defeitinho que o carro tem. E tem esse daqui. Esse carro aqui, o legal é que dá pra ver, né? O cara colocou uma iluminação boa ali, dá pra ver que a pintura precisa, talvez, de uma vitrificação, o que não é problema, né? Faz parte, o carro usado. Mas esse carro parece estar muito bonito. A foto, pelo menos, que tiraram dele tá da hora. Mas, ó, peraí, antes da gente continuar vendo as fotos, vamos dar uma lida aqui, ó. Blindado nível 3A Guardian também, ó, que é uma blindadora de renome. A marca do vidro. Excelente probabilidade, beleza. Beleza. 62.900 tá pedindo. Ele é 12, 13. Esse aqui é o mais novo que a gente viu até agora, né? 12, 13. Essa geração do Corolla, ela vai até o meio de 2014. Depois ela muda de carro. Vamos ver o interior dele. Esse também é um Altis, ó, então também tem um acabamento de madeira de mentira, que é muito bonito, mesmo sendo de mentira. Parece que o volante dele é original, né? Pode não ser também, mas parece que é. Ó, o banco dele é original, é pra ver, não foi refeito esse couro.
Só tá bem cuidado. É. Acho que é isso mesmo. Acho que o acabamento da porta de trás também tem essa madeira de mentira. Não é a pessoa que pôs, não. Tá bonito esse carro, né? Tá bonitão esse carro, tá? Ó, esse aqui tá original até lá dentro, ó. Até lá dentro tá, ó. Não tem. Quer dizer, não quis dizer, não tem multimídia. O cara colocou o rádio, tá original, tudo originalzinho. Ó, esse aqui dá pra ver que ele tem um detalhezinho aqui, ó. Você vê, ó? Ó, inclusive você viu o que eu fiz agora, né? Você abre imagem e uma nova guia. Aí abre assim, ó. Aí você consegue dar zoom na imagem. Porque no Air do Malta você não consegue dar zoom. Tá vendo? Tem detalhezinho. Mas isso não é problema. Pelo amor de Deus, o carro tem quase 15 anos, entendeu? Então não é problema. Peraí que eu fechei lá no chão aqui. Beleza, vamos ver o outro então. Vamos ver esse aqui. Ó, esse daqui já não é um Altis, esse é um XEI. Não tem problema, né? Nessa época, esses carros não tinham muito opcional de diferença. É, tinha, eu acho que os XLI não tinham controle de cruzeiro. Mas esses daí, o XEI e o Altis tinham. A única coisa é a estética, entendeu? É a cor de interior, que nos XEI é tudo preto, e no o Altis muitas vezes era couro claro. E esses acabamentos em madeira de mentira que só o Altis tinha também. Mas vamos ver esse carro aqui, ó. Ele é 2012, tá? Que mais? Não tem nada escrito. 159 mil quilômetros, pede 63.900. Vamos ver as fotinhas dele. Ó, o Altis tem a rodinha um pouco diferente. Do que mais que dá pra ver nessa foto aqui? Não consigo identificar o estado do pneu dianteiro. Talvez minha vida na vida. É... Uma coisa, pintura precisa de uma amplificação, carro preto é complicado, né? Carro preto é foda. Às vezes aparece, mas parece também cuidado. Precisa ver esse para-choque traseiro aí, né? Que foto engana. Precisa ir lá ver. Esse é um carro que eu vou marcar de ver. Tá perto de mim aqui, ó, tá em Santo André. Tudo originalzinho, rádiozinho, ó, tá vendo? Controle de cruzeiro, ó, tem também. Se eu não me engano, só os XLI que não tem, e se bobear era opcional ainda. Alguns tem também. Mas o XLI era 1.8. Eu peguei só os Corolla 2.0, tá? Porque nessa geração tinha tanto 1.8 quanto 2.0. Como é carro blindado, falei, melhor pegar o 2.0 que sente menos o peso da blindagem, né? Não que seja, né, um canhão, óbvio que não é um canhão, mas é um pouquinho melhor, né, que 1.8. Vamos ver o próximo aqui. Vamos lá. 59.990, esse é 1011, né? Deixa eu ver se a loja aqui escreveu alguma coisa. Versão top de linha, peraí, é um Altis esse? É um Altis. Blindado, excelente caramba. Pneus novos, revisado logo atrás. Tá, beleza. Não disse se é 3A, né? Mas às vezes parece que é. Parece que é. Olhando assim, cara, o carro tá bom mesmo, né? Batendo o olho em foto, eu bati o olho nas fotos e parece que o carro tá bom. Vamos lá. Ah, esse volante aqui foi refeito. Mas tudo bem, foi bem feito, né? Clarinho, assim, ficou bonito. Ó, esse anúncio aqui dá pra ter uma noção um pouco melhor, porque você viu, tem foto dos pilares do carro, né? Dá pra ver os pilares, o pilar A e o pilar B, né? Que é entre o vidro e a porta. Dá pra ver se eles estão todos bem encaixados, tá vendo ali, ó? Dá pra ver se não tem, porque assim, o carro ele é totalmente desmontado na blindagem. Então dá pra ver aqui, ó, onde eu tô mostrando pro mouse, tá vendo? Que o carro foi bem montado, entendeu? Tá tudo alinhadinho aqui, pelo menos é o que parece na foto. Claro, pessoalmente pode tudo mudar, né? Por isso que tem que ir ver esses carros. Mas, ó, essa foto aqui dá pra ver melhor ainda, ó. Tá vendo? Parece que tá tudo alinhadinho, né? Então, mas, aí te ajuda a filtrar um pouco melhor o carro que você vai marcar de ir ver. Que é o que eu tô fazendo aqui, né?
Deixa eu ver se tem mais alguma foto interessante. Aí o detalhe que eu falo que é em madeira de mentira, é madeira de mentira, tá? É bonito, mesmo sendo de mentira, mas você precisa saber que é de mentira. Esse carro tá bem cuidado, né? Só o volantinho que foi refeito, né? Mas isso também é um sinal de bem cuidado. Você vê, esses carros tinham pedal shift, né? Já. Viu ali onde eu tô mostrando com o mouse? Ele já tinha de trocar marcha nas aletinhas aqui, mesmo sendo um câmbio de 4 marchas. Legal, beleza. Tem mais um pra ver, só esse aqui, ó. Esse é um XEI, tá? Não é um Altis. Peraí, deixa eu ver se o anunciante escreveu alguma coisa. Ó, blindado N3A BSS. Ó. Vamos ver as fotos dele. Beleza, parece que tá tudo alinhadinho. Todo carro que você vai ver, você tem que ver se tá tudo alinhadinho nas fotos, tudo bem. Mas o carro blindado é especialmente importante porque o carro, para blindar um carro, você desmonta ele inteiro. Tanto por dentro quanto por fora. Em muitas peças você acaba tirando para encaixar as mantas onde precisa encaixar. E é muito importante ver se o carro está alinhado, porque carro blindado, duas coisas. Uma, ele é desmontado inteiro, e outra, ele carrega mais peso. Então as coisas vão saindo do lugar. Então, assim, aí você analisa o trabalho bem feito ou mal feito da blindadora e o cuidado que os donos desse carro teve ao longo da vida. Que mais? Tem kit legal. Beleza. Não dá para ter muita noção do pneu, né? Por foto. Tem que ver pessoalmente. Não consigo ver. Não parece que é novo, não. Mas tem que ver. O volante é original, né? Não tá num cara que já foi refeito, mas está bem cuidado. Banco também. Ó, você vê, aqui também dá pra ver colunas, parece que tá tudo bem encaixadinho. As portas também. Lembrando que tudo isso, banco, fold de porta, de coluna, foi tudo tirado na hora de montar o carro, de desmontar e montar o carro na blindadora. O que mais que tem aqui de bom? Beleza, o motor parece que tá tudo bonitinho. Show. Aí agora me resta fazer o quê? Só? Me resta ir atrás desses carros e de outros carros que eu sei que estão disponíveis no mercado para o meu cliente e ver o que tem de bom, certo? Então eu só queria compartilhar com vocês algo diferente que eu fiz no meu trabalho hoje, que foi uma pesquisa de mercado. Não é diferente, na verdade, é muito igual. Eu faço isso todo dia para eu estar sempre atualizado. Mas o mais importante é que eu vou pessoalmente ver esses carros, né? Eu vou ver como que eles estão de fato, vou andar neles, vou fazer um teste neles. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse deve ter ficado meio longo, mas a gente se vê no próximo. Tchau!